mesmo estilo, ó, de teoria, de saber ler o texto, interpretar e ver onde está o erro conceitual. 2022/2. Considera agora a lei da gravitação universal e a constante gravitacional, calculada por Cavendish por meio de experimento. Lembrando, considera a lei da gravitação universal, vai trabalhar em cima da força de atração entre os corpos, tá? Força gravitacional. Força gravitacional. Tá? Para ter uma força gravitacional, eu preciso de dois corpos que tenham massa, tá certo? F seria a força Fg, força gravitacional. É o Gzão, que é a constante universal, constante da gravitação universal. Aí vai ter a massa de um corpo, chamada de M1. A massa do outro corpo, M2. Eu sei que você conhece eles como Mzão e Mzinho, que é mais para caso em que tem um corpo de massa bem grande e um outro bem menor, e o menor fica orbitando o grande. Os dois jeitos estão certos, mas aqui eu escrevi de uma forma mais genérica. As massas podem ter mesmo tamanho, não precisa ser uma grande ou outra pequena. M1 e M2 sobre a distância entre os seus centros de massa ao quadrado. Tá? Essa é a força gravitacional, tá? Estipulada, determinada por Newton, né? E essa constante de gravitação experimentalmente foi calculada por Cavendish e ela é um valor muito pequeno, se não me engano é 10 a menos, não lembro de qual é essa constante gravitacional, mas ela é muito pequena. Significa o quê? Que essa força gravitacional ela é relativamente fraca perto de outras. Você precisa ter um M muito grande para que você sinta essa força, não seja desprezível. Porque, por exemplo, eu estou atraindo essa caneta, eu estou atraindo o computador, a câmera aqui na minha frente, mas ela não chega e vem bater em mim, a massa dela é menor que a minha, significativamente menor, mas não ao ponto dela sair voando em minha direção, como se ela estivesse me orbitando. Ao contrário do que a Terra faz com a gente, que prende a gente no chão aqui. Se a gente pular, a gente volta para o chão, né? A gente cai de volta, porque a massa da Terra é muito, muito, muito maior que a minha massa. Nem se compara com a diferença entre a minha massa e a da câmera que está filmando essa aula, e a minha massa e a massa da Terra. Então, o que eu quero dizer é que esse G é um valor muito pequeno, o que faz com que a massa tenha que assumir valores grandes para que a força de atração seja considerável. Tá? Isso tinha que poder ser considerada, né? Não ser desprezível. Considere a lei da gravitação. Letra A. A atração entre os corpos será proporcional às suas massas, desde que a constante assuma um valor grande. A constante ela tem um valor pequeno e é constante. Assuma um valor grande, bizarro, né? Como que é uma constante? Tudo bem que tem constantes que variam de acordo com vários contextos. Tem uma constante que varia de acordo com a temperatura, esse valor para uma outra temperatura tem um outro valor. Mas a constante de gravitação universal, para ela mudar, você tem que realmente ter fatores muito diferentes. Ela é bem constante, digamos assim. Então, e no ensino médio você assume que é constante, ela não varia. Nunca vi uma questão de ensino médio que mostra isso. É que eu já ouvi falar de que alguns pontos do universo, para você trabalhar, depende da distância, pode ser que assuma. A realidade física pode ser um pouco. Mas tudo especulação. Enfim, voltando aqui para ensino médio. Constante universal dos gases não assume vários. Dos gases, não. Constante da gravitação universal não assume vários valores. Ela tem um valor fixo e é pequeno. E grande. A força entre os corpos é inversa ao quadrado da distância. Sim, ela é inversa ao quadrado da distância, inversa em proporcional. Considerados os corpos 2 a 2 segundo a lei. Mas está ok, é saber. A força entre os corpos é inversa ao quadrado da distância. Tá. Vou deixar aqui um ponto só para ler as outras, porque ele não falou inversamente proporcional, falou inversa, ficou uma coisa meio vaga, mas para mim está tudo ok. Vamos só ver se tem uma mais ok do que essa. Independente do valor da constante, a força será tão maior quanto maior forem as massas. Isso é ok, mas isso aqui está errado. Depende do valor da constante, já está na equação. Inversamente proporcional à distância entre os corpos. Não, primeiro que a força depende do valor da constante. Se bem que a constante não muda de valor. De novo, temos que analisar aqui a semântica, virou uma questão meio de português aqui. Ele falou no sentido independente, significa que a constante não varia, ela estando lá ou não, a força vai ser maior quanto maior for as massas? Sim. Né? Não importa o valor da constante, quanto maior for a massa, maior é a força gravitacional, forem as massas. Só que, de qualquer maneira, está errado, mesmo que eu não sei se independe do valor da constante, dizendo que a força não depende do valor da constante, né? Porque sob essas considerações,
ou seja, usando como base, né, sob, né, usando como referência as considerações, pode-se afirmar que, então esse independente do valor da constante, é que a constante de gravitação universal não muda o valor. Se você muda a unidade de medida, ela pode mudar o valor, mas ainda assim é um valor pequeno. E geralmente você não trabalha com essa ideia de que muda o valor de uma constante. O que é o valor da constante? Está falando só do valor numérico? De novo, gera filosofia. Mas de qualquer maneira você não marcaria ser, por quê? Ele fala inversamente proporcional à distância. Quando você viu que na outra ele é mais preciso e fala ao quadrado da distância, que é o mais correto. Você não fala que é inversamente proporcional. Se você for discutir de uma forma bem informal, você pode até falar, ó, quanto maior a distância, menor é a força gravitacional. Então, inversamente proporcional à distância. Mas se você for querer ser mais correto, o certo é você falar que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então, se já tem uma alternativa aqui, você está na dúvida se está falando quadrado e aqui distância, é porque aqui ele errou, tá? Ele está equivocado. Mesmo que você jogue a ideia de que tem uma liberdade de expressão aí, você está numa prova de exatas. E a letra B está mais precisa, está mais correta do que falar inversa em proporcional à distância. E eu já vi várias questões, quem pratica já viu várias questões, que pega bem nisso. Inversamente proporcional ao quadrado, inversamente proporcional à distância. Né? E o qual quadrado, nesse caso, é o mais certo, porque é o valor sobre d quadrado. Então, mesmo que aqui você entenda que está correto, que ele quis dizer aqui, ó, o valor da constante estando ali ou não, a força será maior quanto maior. Sim, é verdade, o valor da força depende da constante. Mas, independente desse valor, quanto maior as massas, a força vai ficando maior. Tá? Mesmo você entendendo que está correto até essa parte, ela não pode estar correta quando fala inversamente proporcional à distância. Tinha que falar inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Tá? Letra D. A constante calculada por Cavendish, que é o Gzão, né? Esse aqui, constante da gravitação universal, tem valor pequeno? Tem. E por isso, para que a força entre os corpos aumente, é necessário que a distância seja aumentada? Não, é inversamente proporcional à distância. Então, para que a força entre os corpos aumente, a distância tem que ser o quê? Diminuída. Tá? Diminuída tem acento? O seu português vai me matar. Eu acho que tem. Vou colocar aqui só para mano. Tem que diminuir, né? Tem que diminuir. A constante calculada por Cavendish tem valor pequeno e por isso, para que a força dos corpos aumente, é necessário que a distância seja diminuída, né? É necessário que ela diminua. Letra E. As massas compõem um único fator determinante na força que atua entre os corpos. Aí joga aquela ideia. Depende, será que for no sentido de precisa do valor? Precisa. A massa não é o único fator determinante da força que atua entre os corpos. Também tem a distância e a constante da gravitação. Segundo a lei da gravitação universal. Não, eles não são o único fator que determina. O único fator não são as massas. Massa, distância e a constante de gravitação universal. Então, eu fico mesmo com a letra B, que é que está, apesar de estar uma linguagem mais livre, como eu falei, ela está mais precisa, com certeza, do que todas as outras.